E aí, será que eu li ou não li os 30 livros antes dos 30 anos? Oi, gente, aqui é a Leia Sene e você está no meu canal Leia com Propósito. Vocês já viram aí pelo título, né, pela miniatura e também pela introdução que eu vou falar aqui dos 30 livros para ler antes dos 30. Meu aniversário de 30 anos foi no dia 24 de junho, então uns diazinhos atrás aí. E eu vim mostrar para vocês, né, a conclusão ou não da lista que eu tinha feito ano passado dos 30 livros para ler antes dos 30. Mas antes de mostrar pra vocês, falar se eu li, se eu não li e mostrar os livros que eu li certinho pra vocês, eu já quero pedir agora no começo que se vocês chegaram aqui no canal por esse vídeo, se inscrevam aqui embaixo, deixa o like e também comenta aqui se vocês costumam fazer esse tipo de lista de tantos livros pra tantos anos, ou se vocês acham que tipo assim, 30 é o limite, ou se vocês já desistiram, porque sério, a gente leitor tem uma mania de listas, mas assim, eu acho que a gente deveria desistir. Então bora lá pro vídeo e eu já vou adiantar aqui com uma pergunta, com a resposta que não quer calar. E não, gente, eu não li os 30 livros antes dos 30. Se vocês estão aqui no canal um pouquinho mais de tempo, já devem ter visto o vídeo de metas, que inclusive bombou mais do que eu imaginava. E nele eu falei desse projetinho aí dos 30 livros antes dos 30. Coloquei lá os livros que eu já tinha lido e os livros pra ler. Eu acho que eu já tinha lido 6 livros da meta, algo assim, não me recordo agora exatamente. E no fim das contas, eu fiquei com 10 livros, esse foi meu saldo. Então eu finalizei o projeto dos 30 antes dos 30 com 10 livros lidos. Vou mostrar cada um deles pra vocês, mas também eu quero me justificar, gente. Assim, eu fiz essa lista e sinceramente eu nunca tinha feito, eu nunca tinha visto ninguém fazendo e quando eu vi eu já tava com 29 anos. Como eu ia fazer uma lista de 30 livros antes dos 30 pra ler em um ano, tendo em vista que em um ano, assim, a minha média de leitura é entre 45, no máximo 50 livros ali por ano. Então assim, minha meta ia ficar muito pré-definida um ano antes, então seria muito difícil, mas eu falei, eu quero me arriscar, eu olhei pra minha estante e realmente na hora de fazer a lista, eu fiz essa lista pensando em livros que estavam na minha estante, que eu realmente estava com muita vontade de ler, mas vocês sabem que em um ano a gente muda muito, e leitor que é leitor é aquele tipo de pessoa que quando pega e põe o livro na lista, desiste de ler. É sobre isso, a gente acaba desistindo mesmo, acaba desanimando mesmo, e eu não sou diferente, então assim, na hora que eu botei o livro na lista, parece que a vontade de ler passou. Eu queria ler tudo menos o que estava na lista. Eu sou assim com o TBR, eu não funciono, mas eu sempre faço lista, sempre faço TBR, nunca desisto. Eu não entendo o que se passa na minha cabeça. Então aí ficaram 20 livros que eu ainda não li. Esses livros realmente ainda estão aqui na minha estante, muitos deles eu ainda quero ler, mas serão leituras mais futuras. Algumas delas eu vou fazer no meu clubinho dos clássicos. Se você não sabe o que eu tô falando, lá no vídeo de meta também eu falei sobre. Em breve também vai sair aí no canal um vídeo sobre o meu clubinho dos clássicos, né? Falando sobre esse primeiro semestre do clubinho, como foi. E convidando vocês para as próximas leituras aí, que já foram pré-definidas até pro ano que vem, porque nós somos dessas. Então é isso, então eu vou mostrar pra vocês os 10 livros que eu li. Não vou me estender muito sobre os livros, porque senão esse vídeo vai ficar gigante. Eu acho que já tá enorme porque eu falo demais. Então bora lá pros livros. O primeiro livro eu não tenho mais na estante, porque de certa forma foi uma decepção. Não sei se eu posso dizer que foi uma decepção. Eu só não gostei tanto quanto eu imaginava que fosse gostar. Que foi Frankenstein, da Mary Shelley. Eu imaginava que eu fosse amar esse livro, gente, porque eu amei Drácula, né, que tinha essa pegada mais dark, e eu sempre achei que eu não ia gostar, então eu falei, cara, Frankenstein vai ser, assim, surreal, porque eu gostava das adaptações que eu já tinha visto, e eu não gostava das adaptações de Drácula. E então eu falei, não, já que eu gostei das adaptações de Frankenstein, a chance de eu gostar é muito grande, e não era bem o que eu esperava da história. Não sei, gente, não foi pra mim, não funcionou pra mim. Foi um livro que eu gostei de ter lido, mas não releria e também não vi sentido de manter na estante. Em outro momento, talvez eu compre uma edição de colecionador e deixe aqui só pra fazer conjuntinho com o meu Drácula, porque eu acho que são duas leituras que casam ali, de certa forma, por causa dessa pegada dark. Mas, assim, não é um livro que eu tenha vontade de reler e, enfim.
Vamos agora pro próximo. Agora esses que eu vou falar pra vocês, todos eu tenho livro físico que eu vou mostrar aqui pra vocês. O próximo livro é Jane Eyre. Gente, eu amo demais esse livro. Meu tijolinho favorito da vida. Meu Deus, eu acho que se eu não tivesse colocado ele na lista, eu teria demorado muito pra ler, porque ele é gordinho, né? Eu não conhecia nada dessa era vitoriana, eu não tinha lido nada. Eu tava começando com Jane Austen, mas ainda tava com muito medo, então partir para as Irmãs Brontë era algo que eu faria muito no futuro. Eu acabei lendo o Morro dos Ventos Vivantes e gostando, mas eu acho que eu ainda teria medo de enfrentar o calhamacinho que é Jane Eyre. Mas eu li, eu amei, favoritei, é um livro que me marcou muito. Eu quero comprar outra edição de colecionador pra reler ele, fazer novas marcações e anotações e grifar e amar ainda mais a história da Jane Eyre, porque, sério, eu amei ter feito essa leitura, então tá aqui um 5 estrelas favoritado nessa listinha dos 30 antes dos 30. A próxima leitura é O Hobbit, outro livro 5 estrelas favoritado que cresceu muito pra mim quando eu li. Quando eu finalizei a leitura, eu acho que eu dei entre 4 e 4,5, assim, eu fiquei, não sei se era tudo isso mesmo. Mas assim, quanto mais o tempo passou, mais eu me apaixonei e eu quero muito revisitar essa história. Meu livrinho, gente, tá apagando aqui, eu não sei. Eu planejo comprar outra edição, uma edição pocketzinha, não sei se dá pra ler nessa edição porque eu acho que a diagramação é ruim. Mas eu quero reler o Hobbit, assim, fim do ano que vem, porque ano que vem a gente vai ler Senhor dos Anéis no grupinho dos clássicos, então eu quero, né, ler o Hobbit antes pra pegar Senhor dos Anéis. Então mais uma leitura que eu fiz e eu que tô muito feliz de ter feito, amei, favoritei, me marcou muito e eu sei que vai ficar comigo aí por anos a fio ainda. Próximo livro, Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. Fechou aí o primeiro trio da Jane Austen. Eu já li Orgulho e Preconceito, Persuasão e agora Razão e Sensibilidade. E o meu favorito é Orgulho e Preconceito. Em segundo lugar tá Persuasão e em último lugar, em terceiro, né, por enquanto, tá Razão e Sensibilidade. Eu gostei dessa leitura, mas eu acho que de todos foi o livro mais cru da Jane Austen. Eu sei que ele foi o primeiro livro da autora, parece, ou um dos primeiros, eu não sei se ele foi o primeiro ou um dos primeiros. E isso ficou bem evidente aqui nessa história. No começo não estava evidente, mas do meio pro final ficou bem evidente que a escrita dela ainda estava crua, iniciante, com esse livro. E eu acho que isso, como eu li os outros livros dela antes, acabei não gostando tanto. Pretendo um dia reler, porque Jane Austen, eu amo Orgulho e Preconceito. E eu tenho vontade de reler essa história em um outro momento. Mas, por enquanto, foi uma leitura boa que eu fiz e pelo menos risquei ele da lista dos 30 antes dos 30, então tô feliz. Próximo livro que tá aqui, gente, eu não imaginava que eu fosse ler esse livro, e é 1984, do George Orwell. Eu li A Revolução dos Bichos e eu gostei bastante, mas assim, eu tinha medo de ler distopia, essa distopia do Orwell. Eu achava que seria um livro impossível de entender, que seria de explodir cabeça, que eu não ia entender nada, porque todo mundo fala que tem um cunho político. Gente, eu tinha muito medo dessa história, mas quando eu li, gente, quando eu li essa história, eu ainda não fiz resenha lá no Instagram, porque eu ainda não sei como resenhar esse livro. Foi a leitura do nosso clube também recente, agora de maio. Então, assim, ainda não sei como falar sobre, mas eu quero trazer um videozinho aqui pro canal mostrando livros que cresceram depois da leitura e óbvio que ele vai estar junto, assim como o Hobbit e alguns outros livrinhos. E eu vou tentar organizar as ideias, fazer um roteirinho bacana pra falar sobre, mas, gente, sério, eu só posso dizer, leiam 1984, não tenham medo. Eu quero comprar uma edição capa dura, porque essa minha edição tá dando tipo uns amassadinhos aqui, ela é bem molinha a capa, né? Então foi ótimo pra ler, mas pra guardar o livro não vai rolar, então eu vou comprar uma edição capa dura. E um dia reler, fazer marcações nela, porque, sério, essa história vale a pena. Próximos livros eu já mostrei, eu acho que eu já mostrei no vídeo de metas, não tenho certeza se eu já mostrei, mas eu vou passar mais rapidinho ainda por eles. Temos aqui os dois últimos livros de Harry Potter, O Enigma do Príncipe e As Relíquias da Morte, que eu coloquei na lista porque eu precisava muito finalizar a série de Harry Potter e eu tava encalhada na Ordem da Fênix, então eu falei, vou colocar esses livros pra dar um gás, pra tentar finalizar a série, e deu certo, finalizei a série, amei. Foi bem mais do que eu tinha imaginado, tendo em vista que eu já tinha assistido os filmes, e a experiência de leitura foi muito maior do que eu imaginava, então assim, no final eu favoritei a série toda.
O Enigma do Príncipe é o meu livro favorito da série. Em segundo lugar tá O Cálice de Fogo. E em terceiro, As Relíquias da Morte. Então temos aqui 2 livros que marcaram realmente muito a saga pra mim. O próximo, gente, até hoje eu estou incrédula de ter vencido, porque nós estamos falando do meu primeiro calhamaço do King. Meu Deus, que livro pesado. Sim, eu li sobre A Redoma do King. Eu acho que eu fiz um vlog lendo ele, ou finalizando ele. Gente, essa leitura me marcou muito. Foi o meu primeiro livro do King de ficção finalizado. Eu já tinha lido sobre a escrita dele, né? O livro que ele fala sobre a escrita, dá dicas e tal. Mas ficção, eu já tinha tentado outros livros, inclusive outros 2 calhamaços, que é It e A Dança da Morte, não tinha fluído. E sobre A Redoma, li, amei, favoritei. Tem problemas, tem várias coisas na história, tem coisas que eu não acredito, coisas que... O King, ele tem um estilo próprio de criar as narrativas dele, mas, gente, ele fez uma cidade virar protagonista, um domo ser vilão. Tipo assim, sério, o King, ele é incrível, incrível. E quem assistiu a série, eu acho que lendo o livro vai amar ainda mais, porque eu, particularmente, amei a série. Mas a experiência de leitura do livro foi de explodir cabeças. E eu já vi muita gente falando que não gosta dos finais do King, mas eu amei o final que ele deu pra Sob a Redoma. Então, assim, recomendo se você quer ir se aventurar por um calhamaço do King. Começa por Sob a Redoma, que eu acho que você vai amar. O próximo livro foi uma jornada. Meu Deus, como foi uma jornada conseguir concluir essa leitura, que foi Duna. E, gente, não foi uma jornada porque foi ruim. Pelo contrário, foi muito bom estar aqui nesse universo, ler essa história. Quando o livro me fisgou ali da metade da primeira parte pro final, eu não conseguia largar, eu não quis ler mais nada. Inclusive, assim, sério, eu fiquei só nele, com a cabeça muito nele ali em abril, que foi quando eu finalizei essa leitura. Tanto é que eu acho que ele foi a culpa de eu não ter gostado tanto de Razão e Sensibilidade, porque eu tava tentando intercalar os 2, mas não tava rolando e eu deveria ter parado ali, Razão e Sensibilidade, pegado em outro momento, mas era a leitura coletiva do clubinho, eu não podia parar. Então segui, e assim, eu amei Duna no final das contas, favoritei. Eu fiquei um tempo sem saber se eu queria ou não continuar a série. Eu fiquei com muito medo pela jornada que foi a leitura, mas não foi ruim, foi uma jornada gostosa. Eu acho que eu quero sim continuar, inclusive comprei o 2º e o 3º recentemente, tô esperando chegar em casa pra continuar essa série. E ver qual vai ser o rumo que essa história vai tomar, porque, gente, sério, cresceu demais, foi muito mais do que eu imaginei. Uma ficção científica, distópica, tipo muito louco o que é Duna. Então, assim, sério, se vocês não leram ainda, tem medo, leiam. E sobre o glossário, palavras inventadas pelo autor, gente, finge que nem existe, foi assim que eu fiz. Eu fingi que nem existe, li e, assim, não comprometeu a minha leitura. No final das contas, eu entendi todo o escopo da história e é isso que importa, né? O último livrinho aí dos 30, antes dos 30, que não foi 30, que foi 10, que é Os Três Mosqueteiros. Também é um livro grandinho, que eu nem acredito que eu venci, porque eu peguei ele pra ler, se eu não me engano, em 2018 ou foi em 2019, mas eu acho que foi no final de 2018 e ele ficou encalhado. E eu tive muito medo de não conseguir ler ele. Coloquei ele no meu clubinho dos clássicos. Gente, a maioria dos livros aqui eu encaixei no clubinho dos clássicos, porque eu não sou besta nem nada. Eu precisava de um gás pra ver se eu vencia a lista dos 30 antes dos 30. O problema é que eu coloquei clássicos demais, né? Enfim. Então, gente, venci essa leitura e eu amei, assim, me fez me apaixonar pelo Dumas, assim, de verdade. Eu gostei muito da escrita dele. Então tá aqui, Três Mosqueteiros, pra encerrar os 10 livrinhos aí que eu consegui ler. Se eu tiver contado certo, eu espero que sim, deve ter sido 10. Então foi o último livrinho dos 30 antes dos 30 que eu li. Então, gente, é isso. Apesar do meu balanço não ter sido positivo, eu queria muito ter chegado pelo menos em 15 livros pra ficar ali na metade, pra sentir, poxa, eu consegui, mas a realidade é que não é sobre números, é sobre leituras incríveis. E eu fiz muitas leituras incríveis, clássicos que, possivelmente, se eu não tivesse colocado na lista, eu não teria lido. Então, assim, foi muito bom ter feito essa lista. Não recomendo muito se a sua idade, assim, já tá, né, avançada. Por exemplo, agora eu não vou fazer 31 antes dos 31, não vai rolar mais. Então, mas é isso, foi muito boa a experiência, não pretendo fazer de novo, mas sim pretendo ler os outros livros, igual eu falei pra vocês, vou fazer um videozinho falando do Clube dos Clássicos, alguns livros daquela lista eu encaixei no Clube dos Clássicos,
E tem outros livros que eu quero ler avulso aí em algum momento. Pretendo sim continuar dando prioridade para eles ao longo do ano para tentar ler o máximo possível desses livros, até porque eles estão aqui na minha estante só me esperando para ser lidos, então quero sim desencalhar eles e finalizar essa lista. E se vocês quiserem saber a lista completa, gente, eu não sei se eu deixei a lista completa no vídeo de metas. Mas eu deixei no vídeo dos 30 antes dos 30. Eu fiz um vídeo dos 30 antes dos 30. Eu vou deixar linkado aqui nos cards, tanto de metas quanto dos 30 antes dos 30, pra vocês conferirem a lista completa do que eu coloquei pra ler, do que eu li. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero vocês no próximo vídeo e tchau!